Olá pessoal, essa videoaula é para aula de linguagens formais e nesta videoaula falarei sobre ambiguidades nas gramáticas livres de contexto. Então, o que é uma ambiguidade? Geralmente é quando a gente encontra duplo sentido em uma determinada frase, em uma determinada sentença, que pode nos levar a entendimentos diferentes e a tomar decisões diferentes. Isso é o que acontece também dentro das gramáticas. Então, se a gente tem uma gramática que especifica a forma como um texto deve ser interpretado, deve ser analisado, e existe alguma ambiguidade nessa gramática, ou seja, é possível entender esse mesmo texto de duas formas diferentes, ou duas ou mais, isso pode me levar a um resultado diferente. Então, essa é a ambiguidade. Para uma gramática livre de contexto, a gente determina que ela é ambígua quando ela não define de forma única a estrutura para uma determinada cadeia dentro da linguagem. Então, se a gente tem uma gramática definida para uma determinada linguagem e a gente encontra uma cadeia que é possível fazer uma análise diferente, criar estruturas de análise diferentes, então a gente diz que essa gramática é ambígua. Então, eu vou fazer aqui um exemplo para demonstrar essa ambiguidade. Considerando aquela gramática utilizada na aula anterior, de expressões, que é apresentada aqui no canto direito da tela, vamos analisar essa forma sentencial E mais E vezes E, para a qual é possível fazer diferentes derivações para se chegar a uma cadeia, chegar a um resultado. Aqui a gente está chegando até apenas esse nível, E mais E vezes E, para demonstrar essa ambiguidade. Então, aqui eu tenho duas possibilidades de derivações, poderia haver mais, mas aqui vamos analisar essas duas formas de derivação, onde eu começo fazendo a derivação pela sentença E mais E, na primeira forma, depois eu substituo o segundo E por E vezes E, e na opção B, de derivação, eu começo fazendo a derivação por E vezes E e depois eu substituo o primeiro E por E mais E. Então, são duas formas, as duas formas vão me permitir validar uma determinada cadeia, dar um resultado que aceita uma cadeia que é correta para aquela linguagem. O problema é se estamos utilizando essa gramática para, por exemplo, fazer um compilador, uma análise de um texto, de uma fórmula, e essa mudança nessa estrutura vai me levar a resultados diferentes, quando essa análise for feita por um computador. Por exemplo, aqui eu demonstro as duas árvores que são geradas para essas duas derivações. Então, nessa árvore aqui, eu tenho o resultado gerado para a derivação A. E nessa árvore, eu tenho o resultado gerado para a derivação B. Na derivação A, com essa estrutura, eu vou ter esse resultado se eu for analisar essa sentença, fazendo esse agrupamento como é apresentado na árvore. Então, eu tenho um mais, então ele vai fazer primeiro a análise mais interna, ele vai fazer o 2 vezes 3, que a gente teria esse exemplo, e isso me geraria o resultado 7. Já na segunda derivação, na derivação B, eu tenho um agrupamento diferente, onde eu faria lá nas folhas primeiro o resultado do 1 mais 2, e depois me faria a multiplicação, e isso me geraria um resultado diferente para essa expressão. Seria o resultado 9. O correto seria a derivação da árvore A, da opção A. Então, essa análise é importante para saber se uma determinada gramática é passível ou não para se construir um determinado compilador, uma determinada ferramenta de análise. E esse exemplo aqui mostra que essa gramática é ambígua, porque ela me permite gerar duas estruturas, chegar a duas análises diferentes para uma determinada cadeia. Se eu for utilizar uma cadeia de exemplo, como o E mais E vezes o E, e aí não importa quais são os terminais que eu vou utilizar, vai ter o mesmo resultado.
Então, a gente determina que uma gramática é ambígua quando a gente tem essa situação, que a gente pode gerar duas árvores de análise sintáticas diferentes. Isso vai me levar a duas formas de interpretação, a duas estruturas diferentes. Então, por isso, né, que no slide anterior eu coloquei, né, lá que uma gramática é ambígua quando ela não tem uma estrutura única, né, para uma determinada cadeia. Então, isso é dito que uma gramática é ambígua. Aqui tem um outro exemplo para mostrar uma situação diferente, por exemplo, para a expressão A mais B, onde eu posso ter várias derivações, né, várias formas de derivar para chegar ao resultado. E aqui eu coloquei dois exemplos, né? No primeiro exemplo aqui, ele faz uma sequência de derivações para chegar ao A mais E, onde faz E mais E, depois N mais E, depois A mais E. Então, ele vai substituindo primeiro o elemento mais à esquerda até ele terminar a análise. E no segundo, ele vai fazendo mais balanceado, né? Ele vai substituir mais ou menos os dois elementos ao mesmo tempo e também chega ao mesmo resultado, validando as mesmas cadeias. Entretanto, essas duas derivações me geram a mesma estrutura, a mesma árvore de análise. Então, não é porque eu tenho derivações diferentes que eu obrigatoriamente vou ter árvores de derivações diferentes, né? Árvores de análise diferentes. Então, o que diz se uma gramática é ambígua ou não é se ela possui derivações diferentes, mas se essas derivações diferentes vão me gerar árvores diferentes. Então, se eu encontrei cadeias que apenas têm possibilidades de derivações diferentes, isso não basta para determinar que a gramática é ambígua. Eu tenho que avaliar a estrutura das árvores, né? Se elas são diferentes, então elas vai ser ambígua. Tá? Então, frisando, né, não é multiplicidade de derivações, né, não importa quantas possibilidades de derivações eu tenha, mas sim a estrutura das árvores, né, que eu vou gerar é que vai me determinar se aquela gramática é ambígua ou não. Okay? Então, era isso para essa aula. Até a próxima.